Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Nós vamos estudar nesta manhã do verso 5 ao verso de número 13. Epístola aos Romanos, capítulo 10, verso 5 ao verso de número 13. Anos atrás, eu e Sofia alugamos uma prancha e nos aventuramos nas ondas da praia do Madeiro, em Pipa. Ela estava se saindo super bem, até que do nada, um surfista maluco, não conseguindo desviar, nos acertou em cheio, gente. O que era para ser uma diversão tornou-se um pesadelo. Sofia sofreu um corte e sangrou bastante. E eu tive que carregá-la nos braços. E talvez agora você esteja me julgando, pensando, pastor, qual é o problema de carregá-la nos braços? Bem, você já esteve na Praia do Madeiro? Você se lembra dos quase 200 degraus de escadaria? Esse é o problema. Sofia não podia só pensar, eu acho que meu pai dá conta. Ela precisava confiar em mim. Ela tinha que humildemente aceitar ser carregada nos braços e crer que eu poderia chegar ao topo da escadaria sem vacilar. Todos os salvos por Cristo Jesus vivem algo semelhante. Eles reconhecem que precisam de salvação e eles confiam no Salvador. É o que vemos nesse texto que vamos estudar nesta manhã. Romanos capítulo 5, capítulo 10, verso 5 ao verso de número 13. Mas para começar, me permita ler só o verso 4, o último que consideramos semana passada. O texto inspirado pelo Espírito registra: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Oremos. Espírito Santo, esta é a tua palavra, e nós cremos que tu falas nela. Então, humildemente, nós te rogamos, abra os olhos dos nossos corações e nos permita enxergar as maravilhas de tua lei. Nós precisamos de tua assistência e é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agarrando-se à justiça própria e dependendo de obras humanas, os judeus tropeçaram em Cristo e tornaram-se fanáticos. No entanto, nem tudo estava perdido. O apóstolo Paulo abre o capítulo 10 orando por eles. E ele deseja tanto a salvação de seus amigos e parentes israelitas, que sem demora ele chega em Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Este é o verso que fecha o parágrafo anterior, mas também é a proposição do parágrafo que vamos considerar hoje. Aqui o apóstolo se volta do tropeço dos judeus para a oferta do evangelho a todos. Jesus Cristo e não a justiça própria. Jesus Cristo e não as obras humanas. É a justificação diante de Deus de
todo aquele que crê. Ser justificado nós já sabemos. Significa ser declarado justo ou sem culpa no tribunal de Deus. Mas como nos apropriamos dessa justificação? Ou melhor, como surge o crer salvador nos nossos corações? Nesta porção, em primeiro lugar, o apóstolo nos ensina que o crer salvador se dá pela fé e não pelas obras. Verso de número 5. O apóstolo escreve: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O apóstolo está citando o livro de Levítico. E em seu contexto original, a mensagem se aplicava à vida na terra prometida. Ao entrarem, Moisés dizia aos israelitas: obedeçam à lei de Deus, e vocês viverão, e vocês serão prósperos. Os judeus dos dias de Paulo, porém, tomavam as mesmas palavras e as aplicavam à salvação. Se vocês obedecerem perfeitamente à lei, então vocês serão salvos. Essa é a justiça da lei. Mas eu te pergunto, quem consegue? Quem consegue obedecer à lei integralmente sem jamais falhar? Sem o Espírito, gente. Não apenas não conseguimos. A verdade é, nós nem queremos obedecer. Por essa razão, aos Gálatas, o apóstolo declara: é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Tem que existir outro caminho. Graças a Deus existe. E ele está mais uma vez neste texto de Romanos. Versos 6, 7 e 8. Contrastando a justiça da lei, o apóstolo escreve: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A justiça da fé. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Veja, ainda é Moisés que está falando. Só que agora em Deuteronômio. Ao entrarem em Canaã, dizia ele aos israelitas: não pense que Deus lhes deu a terra prometida porque vocês são capazes de voar ou nadar para alcançar a justiça diante de Deus, ou para alcançar a obediência perfeita da lei de Deus. Não são vocês que chegam à justiça de Deus, dizia Moisés. É a justiça de Deus que chega até vocês. E notem, ela já está perto de vocês. O apóstolo, entendendo o que Cristo mesmo disse, que toda a Escritura fala dele, interpretava o esforço dos israelitas como inútil e desnecessário, tolo. Para que subir aos céus, se Cristo de lá já desceu? E para que mergulhar ao abismo, se Cristo já ressurgiu da morte? Não é necessário empreender tal esforço. Não faz sentido. Judeus e gentios jamais vão alcançar a justiça diante de Deus por seus próprios esforços. Eles precisavam apenas crer que a justiça de Deus já veio e que estava
perto deles na proclamação do Evangelho. É no que cremos, gente. E é o que pregamos também. O crer salvador não se dá por nosso esforço diante de Deus. Ele se dá pela fé na obra de Cristo. Em outras palavras, a fé salvadora não tem por objeto o que nós podemos fazer. Subir aos céus, descer ao abismo. Não. A fé salvadora tem por objeto Cristo e o que Ele já fez por nós. Ele nasceu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. É como você acredita, irmão? Ou será que você ainda vive tentando alcançar salvação pelo esforço próprio? Eu te pergunto, até quando você vai aguentar? Obedecer à lei de Deus sem o Evangelho, disse o pastor Timothy Keller, é como tentar dobrar um pedaço de metal sem antes aquecê-lo ao fogo. Ou ele vai voltar à sua forma original com o tempo, ou ele vai acabar se partindo de tanto ser forçado. É o que acontece conosco também. Ou nós cansamos de tentar obedecer e acabamos por nos acomodar a uma vida medíocre e hipócrita. Ou nós cansamos de não conseguir obedecer e acabamos por nos afastar completamente do Evangelho. Não precisa ser assim, gente. Em vez de tentar se salvar diante de Deus, em vez de tentar ser santo na força do seu braço, você pode, você precisa, você tem que olhar para Cristo. De novo, por que queremos alcançá-lo no céu? Por que queremos encontrá-lo no abismo? Não, Cristo já desceu, Cristo já subiu, Cristo já fez o que eu e vocês jamais poderíamos fazer sozinhos. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e não vivemos. Ele sofreu a morte que deveríamos ter sofrido. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, dando provas de que seu sacrifício vicário no nosso lugar foi suficiente diante de Deus. A fé salvadora não depende do nosso esforço, do que nós podemos fazer. O crer salvador depende de Cristo e do que Ele já fez por você e por mim. É no que cremos, sim ou não? Sim, é neste Evangelho que cremos. O problema é que, por vezes, nós não vivemos nele. Ao longo da semana, em uma reunião com irmãs da igreja, eu ouvi sobre a síndrome da mãe perfeita. Temendo a rejeição e desejando mais do que tudo a aprovação dos homens, algumas mães fazem da perfeição o grande alvo de suas vidas. Qual é o problema? Nem elas conseguem, nem seus filhos conseguem. O que se instala em suas casas, em vez de perfeição, é um fardo pesado, tolo e completamente desnecessário. Só que vamos ser sinceros, este não é um problema só das mães. Todos nós aqui estamos cercados pelo que chamamos de temor de homens. Nenhum adolescente, nenhum jovem quer ser rejeitado na escola. Nós queremos ser admirados pelos colegas da escola, da faculdade e do trabalho, mas eu te pergunto, por que, gente? Por que a opinião pública é tão importante? Por que precisamos estar no centro das atenções?
Mas não precisamos, amigos. Nossa fome por glória jamais será saciada no louvor dos homens. Nossa fome por glória é saciada em Cristo, que sendo Deus, tornou-se escravo e morreu na cruz por mim e por você. O temor de homens tem seu fim no mesmo lugar, ao pé da cruz. Qualquer que seja a opinião de seus colegas e amigos, lembre-se, você foi redimido e adotado por Deus em sua família em Cristo. O que mais queremos, gente? Eu lhes digo que queiramos tratar uns aos outros da mesma forma, porque ninguém precisa ser perfeito para conquistar-nos. Ninguém precisa ser perfeito para ser nosso amigo, para ser nosso filho, para ser nosso cônjuge. As pessoas vão pecar contra você e daí você peca contra Deus o tempo todo. Mas onde está o seu valor diante do Senhor? Em sua justiça ou na justiça de Cristo? Em sua obra ou na obra de Cristo? Vamos levar o Evangelho da Graça para todos os nossos relacionamentos. Vamos tratar uns aos outros como somos tratados por Deus em Cristo Jesus. Pois esta fé salvadora não depende de nós. É uma dádiva de Deus e ela tem por objeto Cristo e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Foi o que Paulo nos contou até aqui. O crer salvador se dá pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Em segundo lugar, o apóstolo nos ensina que o crer salvador se evidencia na confissão. O que Paulo pregava, irmãos, de cidade em cidade, não era mais a religião das obras dos fariseus. O que proclamava sob severa e constante perseguição era a justificação por meio da fé em Cristo, pessoa e obra do Salvador. Esse era o evangelho que estava constantemente na boca do apóstolo e que, consequentemente, como ouvimos, também estava perto de seus ouvintes. Certo. Esse era o evangelho que Paulo pregava, mas o que se esperava? O que se espera dos ouvintes do evangelho? Os versos 9 e 10 nos respondem. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Me permitam alguns comentários sobre a construção dos versos, e logo depois eu volto ao conteúdo propriamente. Percebam, para começar, as duas conjunções empregadas por Paulo: se e pois. A primeira nos aponta o que se espera de quem ouve o Evangelho, e a segunda nos explica o porquê. Notem também o paralelismo empregado por Paulo, típico de quem conhece a literatura do Antigo Testamento. O verbo confessar está nas pontas, ao início do 9 e ao final do 10. E o verbo crer está ao meio, no encontro dos versos 9 e 10. Notem ainda que o apóstolo faz uso de duas partes do corpo humano, boca e coração. São metáforas que ele emprega.
A boca fala do que se vê do lado de fora, e coração do que se espera ter do lado de dentro. Voltando ao conteúdo, observemos que o que se espera de quem ouve o Evangelho está declarado no verso 9. Confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Confessar que Jesus é Senhor é a mais fácil, ou melhor, é o mais simples e o mais primitivo de todos os credos cristãos. Mas talvez seja também um dos mais complicados de se declarar de verdade. Os gentios chamavam todos os seus deuses de Senhor. E os israelitas só chamavam a Yahvé de Senhor. Aqui Paulo diz: quem quer que você seja, gentil ou judeu, se de fato recebeu fé salvadora, você precisa confessar Jesus publicamente como o Rei e Salvador de sua vida. Crer que Deus o ressuscitou dos mortos é uma expressão que resume toda a obra salvadora de Cristo: encarnação, morte e ressurreição. Outra vez, quem quer que fosse, gentil ou judeu, o crente não podia só confessar com a boca algo. Ele precisava confessar algo que tinha perfeita harmonia com o que se cria no coração. É o que se espera de quem ouve o Evangelho com fé salvadora. Confessar Jesus como Senhor e Rei de sua vida, acima de todos os senhores deste mundo, e crer no coração que a obra salvadora de Cristo também é sua. Por quê? O apóstolo nos explica no verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, se espera crer Salvador no coração e se espera a confissão pública do Evangelho, porque é o que acontece com todos os que verdadeiramente são salvos, ou com todos os que verdadeiramente recebem fé salvadora. Você já creu na obra salvadora de Cristo em seu coração? A fé salvadora tem alguns ingredientes e você precisa procurar por eles para estar seguro. Um dos ingredientes da fé salvadora é o conhecimento. Eu não me refiro aqui a um curso de teologia. Eu estou falando do conhecimento básico do Evangelho, o que qualquer criança pode ter. Nós não somos salvos por sola teologia, teologia somente, não. Nós somos salvos por solos Cristos, Cristo somente. Ainda assim, o mínimo de conhecimento do Evangelho é imprescindível. Sinceridade não basta, gente. Ninguém será salvo diante de Deus por conhecer qualquer coisa no universo sinceramente. Se é salvo por conhecer minimamente o verdadeiro Evangelho de Deus. O segundo ingrediente da fé salvadora é o consentimento. O que significa aceitar, se submeter, concordar com o conteúdo do Evangelho. Um professor de religião da UFPB pode saber mais de Bíblia do que eu e você.
Mas isso não faz dele um salvo, faz? Por que não? Porque ele não confessa com a boca que Jesus é seu Rei e Salvador. E porque ele não crê com o coração que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para a sua salvação. Isso me leva ao terceiro ingrediente: confiança pessoal em Cristo. Paulo escreveu e nós lemos: se você confessar, se você crer com o coração, então você será salvo. Funciona assim. Se Deus me dá fé salvadora, eu conheço o Evangelho. Eu conheço o que Cristo fez por mim na cruz. Em seguida, eu me submeto ao que conheço que Jesus fez por mim na cruz. E por fim, eu confio que o que Jesus fez na cruz foi também por mim. Conhecimento mínimo, mas verdadeiro do Evangelho. Consentimento, concordância com o conteúdo do Evangelho. E confiança pessoal. Se foi o que vivemos em algum ponto da nossa história, se nós recebemos este crer salvador no coração, do lado de fora nós precisamos perguntar: temos confessado publicamente o que cremos do lado de dentro? E aqui a gente precisa entender algo. A profissão de fé que fazemos uma única vez diante da igreja, no dia do batismo, se lembram disso? Aquilo ali não é o ponto final do nosso testemunho público. Aquilo ali é o ponto de partida do nosso testemunho público. Não termina ali, começa ali. Veja o que Jesus escreveu no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Entendem isso? Não se está falando de uma confissão pública única que não se repete, mas de uma vida inteira de confissão pública do que cremos. Quando confessamos nossa fé publicamente, por exemplo, todos os domingos, quando nos reunimos, nós nos reunimos para cantar o Evangelho, orar a partir do Evangelho, ouvir a exposição do Evangelho e responder ao Evangelho. Nós estamos aqui confessando publicamente nossa fé. Mas também o fazemos quando em casa, no trabalho e na escola, nós vivemos sob a luz deste mesmo Evangelho. Às vezes sem sequer abrir a boca, dando ao mundo uma amostra do que significa conhecer e viver os valores, os ideais e as ambições de um reino sobrenatural, o reino de Deus, o reino do Evangelho. Por que este homem trata sua esposa assim? Por que este homem ou mulher é tão diligente com os seus compromissos? Por que essa pessoa é tão misericordiosa? Porque nós nem falamos às vezes, mas as pessoas estão nos lendo e estão se perguntando por que os valores delas são tão diferentes dos nossos. Nós também confessamos a fé salvadora, gente, quando resistindo à pressão do mundo,
para confessar nosso nome e nossas obras, nós resolvemos confessar somente o nome de Jesus e a obra de Jesus. E nós precisamos lembrar, é o que salva, tá? As pessoas não precisam saber o quão forte, inteligente ou bonito você acha que é, amigo. Não vai fazer diferença alguma na vida dela se você tem 1, 2 ou 10 diplomas. A fé, diz o texto que vamos considerar no próximo parágrafo, vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é a palavra de Cristo Jesus. Fale menos de você. E fale mais. Fale sempre de Cristo Jesus. De quem Ele é. Do que Ele fez. De como tem sido bom para você e sua família congregar com o povo dEle e viver sob o reinado dEle. Precisamos confessá-lo publicamente, irmãos. Pois o crer salvador se dá pela fé, acontece aqui dentro pela fé, mas em algum momento ele se evidencia do lado de fora pela confissão. Para terminar, o apóstolo Paulo ainda nos diz que o crer salvador se oferta a todos, pelo menos em um sentido, com o objetivo de confirmar o que acabou de ensinar e de nos incentivar a pregação do Evangelho. Paulo escreve, verso 11: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Você já ouviu isso antes? Claro que sim. Isaías 28. E foi com esta passagem que Paulo terminou o capítulo 9, se lembram? 2 semanas atrás. Por que fazer uso da mesma citação de novo? É simples. Ela confirma o que o apóstolo acabou de nos ensinar. Confiar, no verso 11, é o equivalente a confessar com a boca e crer com o coração dos versos 9 e 10. Os verbos são semelhantes, assim como são as promessas dos versos. Se você confessar que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Verso 9. Verso 11. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não ser envergonhado no último dia é o mesmo que ser salvo da ira de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Da citação de Isaías, o apóstolo se volta para um dos mais poderosos efeitos do Evangelho. Verso 12. Ele escreve: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. É uma afirmação impressionante, vocês não acham? Judeus e gentios estão na mesma posição diante de Deus. Essencialmente são iguais, não há diferença. Religiosos e não religiosos são todos pecadores e carecem da intervenção divina para salvá-los. No entanto, não é o que mais me impressiona, gente. O que mais me impressiona neste verso é: Cristo é Senhor de todos e abençoa todos
ricamente. E de novo nós precisamos perguntar: quem são os todos, Janaína? Ao final do verso 12, Paulo qualifica os todos como os todos que o invocam. Estou tentando responder a pergunta. Vocês me fazem pergunta durante a semana, eu respondo no púlpito. Ao final do verso 12, ele qualifica os todos. Quem são esses todos que Jesus abençoa ricamente? São os todos que o invocam. E no verso 13, o apóstolo conclui por que é assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É mais uma citação do AT, agora de Joel. No contexto original, um tempo dificílimo, Judá foi desafiada a invocar o Senhor e crer em sua salvação. O apóstolo Pedro empregou esse mesmo texto para sua primeira pregação no dia de Pentecostes. Ele convocou os pecadores, judeus e não judeus, a se entregarem a Cristo confiando nele como Salvador. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. O Evangelho, notem, deve ser ofertado a todos. Mas não são todos, sem restrição, que são salvos. Os salvos são os que invocam o nome do Senhor. E sabe o que é invocar? É algo que só se faz por obra do Espírito. Invocar é apelar. É ir à lona e se humilhar diante do Salvador. É apelar pela salvação dele, é bater no peito e dizer: eu não me garanto, eu não dou conta de ser justo diante de ti, eu preciso de ti. Nem todos os seres humanos, obviamente, fazem isso. Mas isso é tão característico do povo de Deus, e só do povo de Deus, que em 1 aos Coríntios, Paulo chama a igreja de todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso bem apropriado, gente. O que é que deve caracterizar o povo de Deus? O que precisa caracterizar a nossa igreja local? Não é a cor, não é o sexo, não é a classe, não é a idade, não é a nacionalidade de seu ninguém. O que precisa nos caracterizar, diferentes como somos, é o ato de invocarmos o mesmo Salvador. Nós precisamos entender isso. Embora povo de Deus, nós ainda somos diferentes em muitos aspectos. Homens ainda são homens, mulheres ainda são mulheres, casados ainda são casados e solteiros ainda são solteiros. São algumas das diferenças presentes aqui. Só que como povo de Deus, essas coisas perdem o lugar de importância entre nós. Não são mais importantes. São irrelevantes no nosso meio. Por quê? Porque diante de Deus nós estamos todos na mesma condição. Não há diferença entre nós quando o assunto é salvação.
homens e mulheres, crianças e idosos, brasileiros e chilenos, todos nós somos pecadores e carecemos do Salvador. De novo, é o que fica evidente em nossos cultos públicos. Nós nos reunimos todos os domingos, não para competir, não para falar que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e os homens são burros e só fazem uma. Não sei de onde é que vocês tiram essa ideia. Nós não nos reunimos para falar do quão mais fortes os homens são fisicamente. Não nos encontramos aqui para falar que a seleção brasileira é melhor do que a seleção argentina, irmão. Tais assuntos aqui são completamente irrelevantes. Nós nos reunimos para cantar e celebrar o Salvador, a quem invocamos todos juntos. Nós nos congregamos para o louvor da glória de Cristo. É o que estamos fazendo. E isso precisa perdurar por toda semana. Você quer saber se de fato o Evangelho está em ação no seu coração? Se ele estiver em ação no seu coração, você vai desejar a comunhão dos santos. Você vai querer viver com o povo de Deus. Você vai se esforçar para estar com o povo de Deus. E de novo, eu não estou dizendo que agora nós somos todos iguais e não temos mais diferenças. Nós temos muitas diferenças. E são elas, às vezes, que nos fazem sentir desconfortáveis uns com os outros. Eu reconheço isso. Mas e daí se somos diferentes? Nós invocamos o mesmo Salvador. Estávamos longe, irmãos, e o Salvador se aproximou de nós. Éramos pecadores e o Salvador pagou por nossos pecados. Éramos estrangeiros e órfãos, e em Jesus Cristo Deus nos adotou em sua família. Para perseguir a comunhão dos santos, nós precisamos pensar mais em Cristo e no que Ele fez por nós. E precisamos pensar menos em nossas diferenças, preferências e sentimentos. Se o Evangelho estiver em ação no nosso meio, nós vamos perseguir a comunhão. O mesmo se aplica à prática da evangelização. Não sei você, mas eu tenho uma tendência de limitar a minha pregação do Evangelho. Às vezes eu meio que decido, eu vou pregar para esses não. Porque lá no fundo eu creio que esses podem ser salvos, aqueles jamais poderiam ser salvos. Quem lhe disse isso? Jesus pode ter morrido não para salvar todos, como entendemos ser o ensino bíblico. Mas não nos esqueçamos, Ele é poderoso para salvar qualquer um. Homem, mulher, criança, jovem e idoso, brasileiro, japonês ou norte-americano, Jesus pode salvar qualquer um, gente. Vamos pregar o Evangelho. Aproveita a hora do almoço, esta semana, com 2 colegas do trabalho. Ora ao Senhor e pede coragem para abrir uma conversa que vai dar em Cristo. Convida alguém da tua escola, da tua faculdade, para passar o final de semana lá na sua casa, especialmente aqueles que são de fora,
que precisam de família aqui. Dá uma amostra para eles do que significa ser uma família da fé. Pede ajuda a alguém entre nós para começar o discipulado dos teus filhos em casa. Seja o que for, gente, que o Espírito nos encha de ousadia e de compromisso com a pregação do Evangelho. Se as pessoas querem rejeitar o nosso Deus, que não seja por falta da nossa pregação. E que se Deus salva por meio da pregação do Evangelho, que tenhamos o privilégio de ser seus instrumentos. Poucas coisas alegram mais a vida de um crente. Saber que de alguma maneira você contribuiu para que o Evangelho fosse lançado na vida de alguém. A propósito, é o que fazemos agora. É bom que relembremos isso, especialmente os crentes da nossa igreja. Nós não nos reunimos em culto com o propósito primário da evangelização, tá? Nem também, obviamente, com o propósito do entretenimento dos crentes. Nosso culto tem por objetivo o louvor e a adoração do nosso Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Entenda isso. Toda vez que estiver vindo para o culto, pense: eu estou indo prestar um culto ao Deus que já me salvou. Nós nos reunimos para isso. Agora, toda vez que a palavra de Deus é exposta, crentes e não crentes são desafiados a responder. Ninguém fica sem responder ao Evangelho. Os crentes hoje estão sendo exortados a pregar o Evangelho. E se há não crentes entre nós, vocês estão sendo convocados a responder ao Evangelho para a sua salvação. É você que responde, amigo. Mas você só responde se antes Deus te deu a dádiva da fé salvadora. Ela pode ter chegado durante essa pregação, ou talvez ela tenha chegado durante várias pregações. Se aconteceu hoje, ontem, antes de ontem, o que vai acontecer agora é: você vai invocar o nome do Senhor para a sua salvação. Você vai crer no coração que o que Ele fez na cruz foi também por você. E a partir de hoje, você vai confessá-lo publicamente. Saindo daqui e voltando para casa. Como é que eu posso estar tão certo que é assim? Nós acabamos de ler. É o que acontece com todos os que creem no coração e confessam com a boca que Jesus é Senhor. Nossas histórias de vida são bem diferentes, nascemos em lugares diferentes, recebemos orientações e influências diferentes, mas a nossa história de salvação é uma. Estávamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Éramos cegos e agora vemos a Cristo como Senhor e Salvador. Estávamos distantes e o Senhor nos aproximou dele. Vamos contar essa história, irmãos. Vamos cantar essa história. Pois como minha filha, que ao início eu disse, precisou confiar em mim e crer que eu seria capaz de subir aqueles 200 degraus. E eu consegui, viu? Quase morrendo. Todos os salvos creem no coração e confessam Jesus como Senhor, capaz de salvá-los e de guardá-los até o último dia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e tire um tempo aí para orar ao Senhor.
para responder aquilo que você ouviu. Pela primeira, quinta, 10ª, milésima vez. E ao mesmo tempo que esta oração sirva de preparação para a ceia do Senhor.